Olá pessoal, meu nome é Alexandre e essa é a aula 4 do curso de Redação Online. O objetivo desse curso é auxiliar você na preparação para os principais vestibulares, testes seletivos e para o Enem. Vou usar uma metodologia prática e interativa para que você possa, na hora e no lugar que quiser, treinar sua redação e ter um bom desempenho. Contatos para aulas via Skype ou MSN estão na tela. Pois bem, nessa aula vamos continuar o tema tipos de redação, narração. Aula 2 do gênero narração. Pois bem, na primeira aula nós já falamos que a narração tem a ver com contar alguma coisa ou algo para alguém. Narrar um fato são verbos de movimento, verbos que indicam um fato que está ocorrendo. A estrutura de um bom texto de narração. Introdução. Apresenta as personagens, localizando-as no tempo e no espaço. Desenvolvimento. Através das ações das personagens, constrói-se a trama e o suspense que culmina no clímax. Conclusão. Existem várias maneiras de se concluir uma narração. Esclarecer a trama é apenas uma delas. Como eu já dei como exemplo na aula anterior, sobre a história do Chapeuzinho Vermelho, então a trama, aquele suspense, daquela relação dela ter contrariado a mãe e ter teimado em ir pelo caminho mais curto, apesar de ser o caminho mais perigoso, ter encontrado o lobo mau, o desenvolvimento, ou melhor, a conclusão dessa trama é a Chapeuzinho ter a vovó assassinada e ser barbarizada no final do conto. Repetindo, o conto que eu estou falando da Chapeuzinho Vermelho é o conto francês do século XIV. Continuando aqui, então, a narrativa deve tentar elucidar os acontecimentos respondendo às seguintes perguntas essenciais. O que? Os fatos que determinam a história. Quem? A personagem ou as personagens. Como? O enredo, o modo como se tecem os fatos. Onde? O lugar ou lugares da ocorrência. E quando? O momento ou momentos em que se passam os fatos. Por quê? A causa do acontecimento. Então, uma boa narração, ela responde a todas essas perguntas. Correto? Vejamos aqui um exemplo de um texto narrativo. Maria cumpre mais uma jornada de trabalho e, cansada, roga a volta a casa. Entra, então, em uma lotação cujos passageiros a rotina a fez conhecer. Temos aí o que seria uma crase, uma ocorrência de fenômeno crase aí. O autor, usando da liberdade poética, escreveu dessa forma, mas não é a forma correta no que diz respeito à norma culta. Voltando então ao texto narrativo. José, bandido inveterado, passa o mesmo dia a caminhar, tramar e agir. Todavia, finda-se a data para ele também e, não estando satisfeito com as finanças adquiridas, envolve-se em dantescos pensamentos. É um trecho de uma obra de Diógenes Daci de Lima. Vejam aí, verbos de ação, as coisas estão acontecendo, o narrador está contando para nós alguma coisa que está acontecendo e nós, como leitores, acabamos entrando, pintando na nossa mente esses acontecimentos, como um filme. Um outro exemplo aí, do autor Nikos. Lembro-me de uma manhã em que descobri um casulo na casca de uma árvore, no momento em que a borboleta rompia o invólucro e se preparava para sair. Esperei algum tempo, mas estava demorando muito e eu tinha pressa. Veja bem, aqui nós temos um exemplo de primeira pessoa. Eu. Ele está participando da narrativa. É o famoso narrador personagem, um narrador participante. E o outro exemplo que nós lemos é um exemplo de narrador em terceira pessoa. O narrador não toma parte dos acontecimentos, mas conta para nós tudo o que está acontecendo. Pois bem, pessoal, chegamos ao fim de mais uma aula. Meus agradecimentos aos incentivadores que jamais deixam de me dar apoio, não permitem que eu esmoreça.
e que me dão dicas muito importantes. Até a próxima aula. Contatos estão na tela. Forte abraço e até a próxima.